Sendo bem sincero para vocês, eu não diria nem que o torcedor tem toda a razão em estar chateado com o momento do clube. O time do Cruzeiro não atravessa um bom momento, isso é notório aos olhos de todos, devido a muitas coisas que aconteceram lá atrás com o time do Cruzeiro, seja externo e seja internamente. Nós falamos aqui, batemos na tecla de que o que aconteceu depois do posicionamento, e você pode pensar o que quiser, falar que está errado, falar que é desculpa, pode falar o que quiser. Depois do posicionamento do dono do Cruzeiro, o Cruzeiro teve uma queda de rendimento altamente considerável. E isso culminou com a demissão do técnico Fernando Seabra, que, ao meu ver, em um momento inapropriado. Se quisesse trocar de treinador, que o fizesse na primeira janela, na primeira data FIFA, que eu acho que seria mais saudável para o ambiente interno da instituição, visto que o time já vinha de uma situação nada confortável. O time do Cruzeiro vinha sofrendo com embates, principalmente fora de casa, não conseguindo conquistar as vitórias que nós, torcedores e cruzeirenses, tínhamos elas como certas, como se não tivesse ninguém do outro lado. Mas nós, confiantes que estávamos, pela campanha que o Cruzeiro fez até o jogo contra o Botafogo, acreditávamos que em algumas partidas nós tínhamos e iríamos vencer de qualquer maneira. Mas o futebol veio nos mostrando com o passar dos dias que nem sempre o torcedor ou o cruzeirense tem razão naquilo que ele cobra, naquilo que ele pede, naquilo que ele acredita. Porque quando nós fizemos uma campanha nas redes sociais, eu coloco todos nós envolvidos nisso. Todos nós eu coloco envolvidos nisso. Embora eu conheça alguns que, assim como eu, não pediu a saída do treinador em momento algum, entendendo que não era tempo hábil para isso. Porque se você troca um treinador faltando apenas 3 meses para o finalizar da temporada, você está dizendo que o seu critério precisa ser revisto. Então, quando nós, que torcemos pelo Cruzeiro, quando nós, que somos cruzeirenses, pedimos a saída de um treinador porque as coisas que estão acontecendo não nos agradam, e esse treinador sai, nós ficamos felizes porque fomos atendidos. No entanto, quando as coisas tendem a não dar certo, nós precisamos fazer meia-culpa e assumir a nossa parte de responsabilidade. A partir do momento que nós assumimos, tudo fica mais tranquilo. Quando a gente assume a nossa culpa, em qualquer aspecto da vida, a coisa tende a melhorar, porque nós procuramos não cometer novamente o erro que outrora cometemos. Correto? Mas eu sei que é muito difícil que um torcedor tenha o entendimento de que em algum momento ele fez merda quando torcia. E tá tudo certo, porque o torcedor ele é movido pela paixão. Já eu, do lado de cá, sou torcedor como você, mas eu não me deixo levar pelo fato de ser profissional da comunicação, pela emoção. Então a gente procura analisar a parada de uma forma um pouco mais racional. Isso desagrada a alguns. E tá tudo bem. Eu não tenho problema com isso. Mesmo porque eu tô aqui para reportar informação e em cima dela colocar a minha opinião. A interpretação que eu tenho desse momento que o Cruzeiro passa, ela vem lá do jogo que antecede a partida contra o Botafogo. Depois daquela partida, no meio daquela semana, nós tivemos um áudio divulgado e aquilo acabou com o ambiente do Cruzeiro. O torcedor que já não estava satisfeito, achou que aquilo era normal e que deveria ter sido feito daquela forma e tudo bem. O técnico foi mandado embora dias depois, o Cruzeiro trouxe um dos maiores, se não o melhor, um dos maiores, e se não o melhor técnico brasileiro da atualidade, Fernando Diniz, que tem um trabalho um tanto diferente. E o trabalho dele, por ser tão diferente, demanda um pouco mais de tempo dos técnicos normais, que fazem a implementação do seu jogo. Com 3, 4 partidas, você já consegue ver o time extremamente organizado, bem postado, fazendo aquele jogo pragmático, com medo de ser demitido. Fernando Diniz não tem este problema. E pelo fato do Fernando Diniz não ter este problema, o medo de ser
removido, mandado embora, retirado da instituição, faz com que ele não abra mão das suas convicções. Foi ele que criou o estilo de jogo. E para que o estilo de jogo dele seja aderido pelos seus atletas, o tempo precisa passar. Ah, Cláudio, mas o tempo precisa passar para todos. Sim, mas com ele é um tanto diferente. Porque os jogadores que trabalham com o Fernando Diniz e que hoje estão no Cruzeiro, eles não conhecem o trabalho do treinador. Então demanda um pouco mais de tempo para que ele possa assimilar aquilo que o treinador tem para oferecê-los para o decorrer de uma partida. Aí o Cruzeiro, depois de 4 partidas, tropeçando, sem conseguir fazer o jogo acontecer, ele tem uma parada importantíssima. São 17 dias, 15 deles para treinamento. Quer dizer, 13, porque dentro desse inteirinho tivemos 2 domingos de folga para os jogadores. Absolutamente normal. Então nós podemos computar aí 13 dias de trabalho intenso. E quando o Cruzeiro volta dessa parada extremamente importante, só não viu quem não quis ver. O time do Cruzeiro extremamente evoluído dentro do processo novo implantado pelo técnico Fernando Diniz e que é totalmente diferente daquilo que o Fernando Seabra pregava lá atrás. Aí eu volto lá no Fernando Seabra para reiterar a vocês. Seria muito mais fácil, dentro daquilo que eu entendo como futebol, e não é muita coisa, o Cruzeiro voltar a jogar bem, já com um padrão estabelecido, do que ele simplesmente começar do zero para fazer com que o time volte a encontrar o seu melhor momento na temporada, como nós já vimos lá no primeiro turno. Vai demorar e nós precisamos aguardar. No entanto, o jogo de sexta-feira, o Cruzeiro fez um primeiro tempo abaixo. O que para mim também não é nada absurdo. O time do Bahia teve o mesmo tempo de parada, Cláudio. Teve, é verdade. Só que o técnico do Bahia já está lá há muito tempo. Então seria natural que o time do Bahia estivesse melhor do que o Cruzeiro, em especial na primeira etapa. A partir dos 35 minutos deste mesmo primeiro tempo, o Cruzeiro deu uma melhorada considerável, começou a dominar o jogo e fez isso até os 43, isso eu marquei no relógio. Eu estava lá, meu sócio estava do meu lado e eu ainda comentei com ele. 35 minutos o Cruzeiro começou a jogar a bola. Isso eu falei com ele aos 37. Quando foi 42, eu vi o Cruzeiro tendo novamente aquela enrigição. O time do Cruzeiro perdeu um pouco do ímpeto tático do jogo e o Bahia voltou a crescer. Mas na volta para o intervalo, o Cruzeiro voltou muito melhor do que o Bahia. O contrário do que muita gente está dizendo aí, porque na hora que perde, nós procuramos inúmeras situações para que a gente possa definir aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está querendo que seja. Ou aquilo que a gente não está vendo, mas que está querendo que seja. O Cruzeiro está mais cansado do que o time do Bahia. Particularmente, eu não vi isso. Eu vi o Cruzeiro jogando melhor no segundo tempo. E é simplesmente impossível você jogar melhor quando você está cansado. Eu acho que é muito mais salutar você jogar bem quando você está descansado, correto? E o time do Bahia vem fazendo a temporada bem parecida com a temporada do Cruzeiro. E no segundo tempo ele perdeu para o time do Cruzeiro. Taticamente, tecnicamente, animicamente, o Cruzeiro esteve melhor do que a equipe do Bahia. Em momento algum, no segundo tempo, eu vi nenhum jogador do Cruzeiro cansado. Cláudio, mas o Wallace e também o... Qual foi o outro que pediu para sair? Teve 2 que pediram. E o Barreal, eles pediram para sair porque estavam caídos lá no campo, dando cãibra, mostrando cansaço. Absolutamente normal. Mas por que normal, Cláudio? Porque esses jogadores não vêm atuando como titular. Automaticamente eles não vão entregar fisicamente aquilo que os que estão jogando como titular naturalmente entregariam. Absolutamente normal. Por falar em Wallace, gostei muito da partida desse jogador. Aliás, gostei muito do que apresentou também o Lucas Vidalba na primeira etapa. São jogadores que vêm crescendo de forma gradativa e quem ganha com isso é só o Cruzeiro. É só o Cruzeiro. E não tem problema nenhum em a gente reconhecer quando o jogador que a gente não gosta está jogando bem. Eu acho que isso faz com que você tenha o entendimento, ou demonstra para aquelas pessoas que têm o entendimento que você está amadurecendo. Porque você não precisa gostar, você só precisa reconhecer. Ponto. O segundo tempo do Cruzeiro, ele foi
um tanto mais envolvente naquela troca de passes e em alguns momentos nós víamos, por exemplo, o William, que era o lateral direito, isso aconteceu por 2 vezes ainda na primeira etapa, jogando lá na lateral esquerda, aproximando até mesmo do Marlon e trocando passes naquele canto, naquele ponto do campo onde é absolutamente normal o trabalho do Fernando Diniz ganhando forma, ganhando forças. O Cruzeiro fez uma troca de passes pelo setor direito, aí já nós estamos falando do segundo tempo, e que só não saiu um belo gol do Cruzeiro, um golaço do Cruzeiro, porque, infelizmente, o menino Caio Jorge não estava em uma noite de inspiração. Acabou chutando essa bola em cima do goleiro adversário, que, aliás, é muito bom também. O Cruzeiro trocou passes por um bom tempo, aproximadamente quase 1 minuto, e alguém cruzou essa bola para dentro da área e não me lembro quem foi que fez esse cruzamento. Lembro do corta-luz do Veron e a finalização do Caio Jorge, que foi nos braços do goleiro. Por falar em Veron, eu tô gostando muito desse jogador e começa a voltar atrás naquele pensamento de que o Cruzeiro não deveria ficar com esse atleta. Acho que o Cruzeiro precisa ficar com esse jogador, porque vem se mostrando cada vez mais importante no time do Cruzeiro. Depois de uma jogada trabalhada no setor de meio campo e que foi parcialmente cortada pelo time do Bahia, Matheus Pereira recebeu essa bola e ali nós vimos a genialidade do jogador. Um drible de corpo, tinha alguém passando pelo lado esquerdo, todo jogador normal colocaria aquela bola no corredor para que houvesse cruzamento na área. Matheus Pereira chamou para a individualidade, Caio Jorge fez o facão, poderia receber essa bola, mas o Matheus Pereira, diferente que é, fez uma jogada individual e por elevação encontrou o Gabriel Veron, que, aliás, que finalização, que tapa, tirando do goleiro, fazendo 1-0 para o Cruzeiro. Logo na sequência, um escanteio para o Cruzeiro e o meu sócio estava do meu lado, eu falei para ele, assim que o Matheus Pereira, ao invés de cruzar aquela bola para a área, rolou para trás para o William, eu falei com ele, olha o gol do Cruzeiro, tá no vídeo. O vídeo está aqui na Cláudio Silva TV, depois você olha lá. Na hora que o Matheus Pereira tocou a bola para o William, eu falei, é o gol do Cruzeiro lá. O William cruza essa bola para dentro da área e o Vidjalba estava em impedimento. Aí eu concordo. Só que o Vidjalba, em momento algum, participa do jogo. Participa do lance de forma ativa. O Vidjalba não subiu para cabecear, o Vidjalba não empurrou o adversário não subiu para cabecear essa bola e para piorar um pouco mais, sabe o que aconteceu? Ao invés dele cair para frente, o que seria falta do Lucas Vidjalba, ele caiu para trás, alegando que foi empurrado. Como assim foi empurrado? Se ele fosse empurrado, ele teria caído para frente. Ele caiu para trás. O João Marcelo cabeceia essa bola, o Caio Jorge cabeceia a bola para dentro do gol, 2-0 para o Cruzeiro, praticamente finalizada a partida ali. Matado o adversário, porque depois que você faz um gol, faz outro gol, acabou. Você ganha confiança dentro da partida. Pode haver o revés? Pode haver o empate? Claro que pode. É óbvio que pode. No entanto, o gol do Cruzeiro foi anulado. E muito mal anulado. Só o comentarista de arbitragem da Itatiaia que achou que, de fato, deveria ter anulado aquele gol. Eu não vi nenhum outro comentarista, em lugar nenhum, que eu tenha visto, falarem que o gol do Cruzeiro foi corretamente anulado. Não existe nenhum precedente para anular aquele gol. Na verdade, não tem necessidade de olhar no VAR. Mas já que chamou no VAR, que é um lance capital, que o árbitro vai lá, analisa o que tem que analisar. Mas não, eles analisaram o impedimento. Beleza. Como o Lucas Vidjalba estava impedido, ele não poderia de forma alguma participar do lance. E ele não participou. Se ele tivesse de fato encostado na arbitragem, no jogador em questão, aí beleza. Mas não, é uma mão de orientação. E em todas as câmeras que você olhar, você não vai ver em momento algum o Vidjalba esticando o braço. Então não existe contato, existe orientação, proteção. Ele coloca as duas mãos nas costas do jogador e não há nenhum tipo de movimento.
Então não houve falta. Se não houve falta e não tem impedimento no jogador que cabeceia essa bola para frente, não tem impedimento. E o que eles estavam traçando naquele momento era a linha de impedimento e não a suposta falta que o Lucas Vidal havia feito no Gilberto, que é o lateral da equipe do Bahia, que estava marcando ele naquele momento. Então o Cruzeiro foi muito, mas muito prejudicado por senhor Flávio Rodrigues de Souza. O final do jogo jamais poderia ter sido de 2-0, de 1-1. Jamais. Jamais poderia ter sido de 1-1. Impossível isso. Então, quando isso acontece, poderia ter empatado, gente, 2-2? Poderia. Mas quando isso acontece, o árbitro é o responsável pelo resultado final da partida. E isso é inquestionável. A não ser você, que está aí do outro lado, que tenha entendido que houve falta do Lucas Vidal ali. Aí a sua interpretação, o seu entendimento é seu. E só seu. Só que ele é deturpado. Ele é deturbado, totalmente deturbado. Porque não aconteceu a falta do Lucas Vidal, ele estava de fato em impedimento, mas ele em momento algum participa do lance do gol. Então o Cruzeiro foi amplamente prejudicado pela arbitragem. O resultado final do jogo não poderia ser 1-1, poderia ser 2-1, poderia ser 2-2, poderia ser 3-2 pro Bahia, poderia ser qualquer coisa. 1-1 nunca. Nunca. Então o árbitro, ele é o único responsável direto no resultado final da partida. 2-0 é um resultado enganador, que o adversário não está morto, mas quem está vencendo por 2-0 pensa que o adversário está morto e pode acontecer o empate. No entanto, o Cruzeiro não chegou a fazer 2-0 por causa simples e unicamente, exclusivamente, por causa da arbitragem. Você pode achar que o Cruzeiro não evoluiu. Você está achando errado, mas tudo bem, é o seu achismo. Você tem direito de achar. Você tem direito de achar. Mas eu estava lá. Acompanhei todos os jogos do Fernando Diniz dentro de casa. Acompanhei os que não acompanhei dentro de casa, acompanhei pela televisão. E eu vi um Cruzeiro muito diferente na partida de sexta-feira. Mostrando que o Fernando Diniz já implantou o seu estilo de jogo no Cruzeiro. O que nós precisamos agora é de ajustes para que o Cruzeiro possa alcançar seus objetivos.